Esse tema ele é um tema muito interessante para ser discutido e estudado pela igreja, pois ele está fazendo uma abordagem sobre uma mudança essencial na vida do cristão. Uma mudança dos rudimentos antigos que ele vivia para uma justificação, agora vivendo por meio da graça. Falando da lei, ele estava dizendo: os cristãos agora devem ter uma mudança de comportamento, não viverem mais pelos rudimentos, os rudimentos da lei, mas viverem agora pela graça de Cristo. Porque aqueles que antes viviam pela lei, por meio da morte de Cristo, eles foram agora livres da lei, para servirem a um novo Senhor, aqueles que por eles morreu e ressuscitou, a saber, Jesus Cristo. Para explicar melhor este assunto, Paulo usa a analogia do casamento. O casamento, segundo a palavra, até que o quê? E a morte os separe. Então, segundo a orientação que Paulo dá como forma de ilustrar aqueles irmãos que ele não estão mais debaixo da lei, e sim da graça, e agora eles estão livres para contrair novos votos com o Senhor Jesus, no caso. Ele afirma: a lei durou até a morte. No caso, todos aqueles que aceitaram a Cristo, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador, eles morreram para o pecado. Eles morreram para o mundo. E na morte deles para o mundo, encerra-se ali a jurisdição da lei sobre suas vidas. E agora eles estão livres para seguir um novo mundo, para contrair novos votos, assim, usando a analogia do casamento. E Paulo usa essa analogia novamente quando ele fala que a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva de Cristo. Justamente para reforçar essa ideia de que os crentes foram libertos, os cristãos foram libertos, não tem mais o jugo da opressão ou da escravidão. Agora eles devem viver uma nova vida, eles devem viver a novidade de vida. Porque o grande desafio para todos os cristãos, e assim era o grande desafio que Paulo encarava lá na igreja de Roma, fazer com que aqueles irmãos entendessem que eles são novas criaturas. Fazer com que eles entendessem que agora eles não precisam mais viver como eles viviam antes. Cristo os libertou. A lei não tem mais poder sobre suas vidas. Eles podem viver uma novidade de vida. Eles podem viver uma nova vida. Por que isso é tão desafiador? As pessoas, elas facilmente são habituadas a costumes. Não só pessoas, tudo torna-se habituados a costumes. E quando nós falamos de uma mudança, tudo que é e que causa mudança
é visto a primeiro momento com uma certa resistência, porque na verdade as pessoas elas não querem mudança. Na maioria das vezes as pessoas querem que as coisas novas aconteçam sendo atreladas às bases antigas. Ou seja, bom seria que minha vida continuasse como está e que coisas novas fossem agregadas. Estão entendendo isso? Seria muito bom seguir as mesmas práticas religiosas que eu passei a minha vida inteira. Assim eu não teria que enfrentar a sociedade, assim eu não teria que enfrentar a minha família, assim eu não teria que enfrentar os meus amigos, assim eu não teria que abrir mão de hábitos que são agradáveis a mim, assim eu não precisaria mudar as minhas atitudes, o meu comportamento. Então seria maravilhoso se coisas novas fossem agregadas em cima das coisas que lá já existiam. Mas o Evangelho, diferente de tudo e de todas as religiões que existem no mundo, ele não permite que os rudimentos antigos continuem. A palavra de Deus não permite que coisas novas sejam agregadas em cima de velhos fundamentos. Jesus explicando isso, ele disse que ninguém coloca um remendo de pano novo no papel. E ninguém se coloca vinho novo em papel. Porque senão ambos se estragarão. O grande desafio dos cristãos: renunciar os rudimentos antigos, abrir mão das coisas da velha natureza, abrir mão das práticas antigas para viver uma nova vida. Esse é o propósito. O propósito de Paulo, quando escreve esse texto, é dizer aos cristãos romanos e também aos cristãos xereenses: vocês estão livres para servirem a Cristo. Amém, irmão? Cristo? Vocês estão livres para servirem ao Rei dos Reis. Isso é maravilhoso. O que muitas vezes, e que nós já falamos várias vezes aqui, eu quero repetir, tem sido confundido. Não confundam isso, tá? Nós somos libertos pela graça, salvos pela graça. Estamos livres da lei, mas não é para viver sem lei. Algumas pessoas acabam confundindo que quando há uma liberdade ou uma libertação, não, agora eu estou livre e posso fazer o que eu quiser, viver uma vida sem governo. Não é isso. O Evangelho não liberta o homem para viver sem governo. Ele liberta o homem da escravidão do pecado, do governo do pecado, para ser agora governado por Cristo. Isso não pode, em momento algum, sair da nossa linha de visão. Nós não somos livres para fazer o que quisermos, de maneira nenhuma. Isso aí é libertinagem. Cristo nos libertou para vivermos com Ele, ou para Ele. E esta liberdade veio por meio da morte de Cristo. Por isso o texto inicia dizendo exatamente isso: que a lei prevaleceu até a morte. Quando alguém morre, a lei não tem mais jurisdição sobre esta pessoa. Não é assim que funciona? Quando alguém morre, encerra-se a lei. Isso na lei. Tratando-se das questões
espirituais, a explicação que Paulo vem trazendo para aqueles irmãos e traz também para nós esta noite é exatamente isso. Nós queremos entender este texto partindo de um princípio de que a salvação é somente pela graça. Partindo de um princípio de que nós somos salvos não é pela lei, é pela graça. Porque estudando a lei, nós vamos observar um ponto importantíssimo. E eu creio que os irmãos já tenham observado isso. A lei nunca apontou para a salvação. A lei sempre teve como objetivo apontar pecados, mostrar o pecado. A lei, ela vem sempre dizendo o que é errado. Ela vem sempre dizendo que você não pode. A graça, por outro lado, ela vem nos mostrar salvação. E é tanto que a lei, ela tinha como finalidade e usava como meio de propiciação de pecados os sacrifícios de animais. Não era isso? O sangue daqueles animais eram oferecidos como libação pelos pecados. Então, quando você oferecia o sacrifício, o sumo sacerdote ia ali, sacrificava aquele animal e aquele sangue era a libação ou propiciação pelos pecados. Né? Esse sistema ou essas práticas já eram uma alusão ao sacrifício de Cristo. Vocês lembram as palavras de João Batista quando ele enxerga Jesus pela primeira vez? Ele vê a Cristo vindo ao seu encontro. O que é que ele diz para os seus discípulos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele faz novamente essa ligação entre os cordeiros que eram oferecidos pelos pecados dos homens e esses sacrifícios eram feitos anualmente, e aí ficaria de acordo com cada um. Mas, geralmente, anualmente, eram feitos esses grandes sacrifícios onde o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos e ali oferecia os sacrifícios por todos. Mas Cristo, ele era o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que morreu para libertar os homens da lei, dos rudimentos da lei, e implantar um novo sistema, uma nova aliança, agora na graça, a nova aliança no sangue do Cordeiro, no sangue de Deus. Cabe-se da nova e eterna aliança, onde não haveria mais necessidade, segundo explica o livro de Hebreus, de haver sacrifícios pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, por todos os pecados do mundo. Portanto, agora os homens não precisam mais oferecer sacrifícios como estabelecia a lei. E era isso que Paulo tentava ensinar. Vocês estão livres. Vocês não precisam mais viver como antigamente. Cristo nos libertou. Cristo deu a vocês uma nova vida. E o que então agora cabe a cada um de nós?
vivermos a nova vida. Isso parece ser algo simples, mas não é. Por várias vezes você pode observar os escritos paulinos e ele vai ter várias referências dizendo o seguinte: despojai-vos, pois, do velho homem e revistas. Se você está em Cristo, é nova criatura. Vivam a novidade de vida. Desenvolvam a vossa salvação. Tantas e tantas outras referências, são inúmeras referências nesse sentido, em que ele convoca a igreja, convoca os cristãos a praticarem a liberdade cristã, a usufruírem da liberdade que Cristo os deu. Vocês estão entendendo isso? Cristo morreu para libertar os homens dos rudimentos do pecado. Mas muitas pessoas, muitos cristãos, ainda querem viver lá. Costumes, práticas, hábitos, são inúmeros. O que Paulo vem dizendo é que vocês estão livres. No caso dos romanos, o maior problema que eles estavam enfrentando lá era a lei. Muitos cristãos romanos, isso dado muito pela influência geográfica de Roma. Acho que vocês sabem, Roma era uma grande metrópole e por lá era uma região portuária onde passavam pessoas do mundo inteiro. O comércio do mundo passava por Roma. Então lá tinha influência de todo o mundo. Era uma cidade moderna, digamos assim. E tinha pessoas de todos os pensamentos, filosofias, tudo estava ali. Então certamente a cultura judaica, a lei, prevalecia ali de uma maneira muito intensa, porque no mundo da época, a lei era o que realmente, em termos de religião, prevalecia. E Paulo chega pregando agora uma nova doutrina, falando do mesmo Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas agora trazendo uma nova doutrina, que na cabeça de muitos contrariavam Moisés, a lei de Moisés, o grande Moisés, o libertador que tirou o povo da escravidão do Egito. Então o grande desafio que Paulo tinha era fazer com que aqueles irmãos entendessem que a lei havia sido cumprida em Cristo. Na morte de Cristo encerra-se os rudimentos ou a jurisdição da lei, e inicia-se ali uma nova aliança no sangue de Cristo, onde agora as pessoas tinham liberdade para servir ao Senhor. E aqueles irmãos tinham dificuldade de compreender isso. É tanto que ele começa falando: olha, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. E para melhorar o entendimento, ele dá um exemplo do casamento, dizendo que, citando como exemplo, e ele até diz: por exemplo, não é isso que ele diz aí? Pela lei, a mulher está ligada a seu marido até que ele morra. Se ele morrer, ela pode contrair novos votos, ela pode se casar de novo. Mas se ele não morrer, se ela fizer isso, ela vai cometer adultério. E Paulo aqui não está discutindo a questão do divórcio e nem do adultério. Não é esse o ponto principal. É um exemplo para dizer que a lei vai até
a morte. Havendo a morte ali, então, as pessoas estão livres das obrigações legais. E Cristo, ele morreu por nós. E aqui ele apresenta Cristo, ele morreu por nós. E para nós batistas, principalmente, isso é muito importante, porque ele vai falar de uma doutrina batista muito forte, que é um dos nossos pilares. Depravação total do homem. O que é isso? Não existe nada no ser humano, não existe nada no homem que seja bom o suficiente para justificar os seus pecados. Por isso nós cremos que a salvação é uma doutrina batista essa, somente pela graça, que é fortemente apresentada por Paulo nesses textos. O homem só estará livre do pecado por meio da graça de Cristo. Enquanto os homens não morrerem com Cristo, ou seja, não morrerem para este mundo, eles nunca serão livres do pecado. E é exatamente isso que nós, batistas, cremos e simbolizamos, por exemplo, no batismo. No batismo por imersão. Quando a pessoa submerse, não. Quando a pessoa ela é submersa, ali representa a morte com Cristo para o mundo. Assim como Cristo morreu, nós também morremos. E assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele para uma nova. Uma vida agora livre da condenação do pecado. Uma vida agora livre da lei. Que é exatamente o que ele explica isso até o versículo 3. A partir do versículo 4, ele já começa agora a fazer uma outra abordagem. Ele é como se ele dissesse: entenderam, irmãos? Pois bem, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Vocês entenderam que a lei dura até a morte? Vocês entenderam que os princípios da lei vai até a morte? Pois muito bem. Ok? Entendam outra coisa. Vocês também estão mortos com Cristo. Vocês também morreram. A partir do momento que um cristão aceita Jesus, ele morreu para o mundo. Importante entender isso. Eles explicavam para os cristãos romanos que eles estavam mortos para a lei. Eles não eram mais obrigados a viver sob os rudimentos da lei. No nosso caso, nós não vivemos sob a lei. Glória a Deus por isso. Mas vivemos escravizados por costumes, por hábitos, por práticas e por tantas outras coisas pecaminosas que acabam escravizando o homem. E lembra do que nós falamos na última doutrina? O pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. Cristo nos livrou.
O problema qual é? Mas aqui temos dois grandes problemas: entendimento e o coração. Desses, o maior é o coração. Muitas pessoas ainda por não entenderem, e muitos pelo coração não aceitaram. Pelo coração ainda está sendo escravizado pelo mundo, embora tenham morrido com Cristo, mas o coração continua ainda ligado ao mundo, como se o pecado tivesse controle sobre as suas vidas. Esse é o ponto que nós devemos refletir. Porque ainda vivemos presos ao pecado, se Cristo nos libertou, se nós morremos para o pecado. Esse deve ser um pensamento nosso. Nós estamos mortos, porque para a lei ou para o pecado, por Cristo, gente. Ele nos libertou. Ele não nos libertou da escravidão do pecado para continuarmos servindo ao pecado. Essa é a ideia. Era como se ele dissesse: gente, prestem atenção, entendam isso. Vocês precisam ser livres mentalmente, espiritualmente. Precisam libertar a mente de vocês da escravidão. Vocês não precisam mais viver. Isso, dentro de uma analogia, era como se vivêssemos em uma gaiola e Cristo vai lá e abre a porta desta gaiola e aquele passarinho. Você já viveu, eu não sei se alguém já teve essa experiência, ver algo relacionado a isso. E aquele passarinho, ele sai daquela gaiola e ele dá uma volta ali, mas pouco tempo. Ele voluntariamente volta novamente para a gaiola. Talvez a gente esteja vivendo assim, irmãos. O apelo de Paulo é exatamente esse: não vivam assim. Vocês não foram livres para servir ao pecado, mas para pertencerem a outro. A quem? A Cristo. Cristo lhes libertou, vos libertou, para vocês agora pertencerem a eles. E isso é incrível. Isso é algo que precisamos pensar sobre isso, né? Quando ele vem dizendo: olha, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, o meu corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. E aqui ele está falando de duas coisas importantíssimas para o cristão. Primeiro, o entendimento de que você não pertence mais ao pecado, mas pertence a Cristo, né? E como sendo uma propriedade de Cristo, porque ele comprou com o próprio sangue, ele espera de cada um frutos. Frutos. Sim. Agora ele espera que possamos dar frutos. Frutos de uma nova vida, de uma nova criatura. Entende isso? Entende que é uma responsabilidade nossa frutificar, porque Cristo nos escolheu para que demos frutos, e frutos que permaneçam para sempre. O chamado de Paulo é esse: entendam o Evangelho.
Entendam a libertação. Entendam que vocês foram regenerados. Entendam que vocês são novas criaturas. Não precisam mais viver lá. Não precisam. Vocês podem viver agora para Cristo. O versículo 5 ele vem dizendo: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para o quê? Para a morte. É isso que tem que dizer? Frutos para a morte. Agora que vocês pertencem a outro e não mais ao pecado, e o pecado tende para a morte, quando a graça tende para quê? Para a vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sendo assim, o Evangelho nos ensina que, como éramos produtivos para o pecado, devemos também ser produtivos para a vida, e vida que glorifiquem ao Senhor. Esse tem sido o propósito de Cristo. Assim como a lei despertava as paixões, e isso nós iremos ver com mais detalhe na próxima semana, quando Paulo vai explicar esse assunto, a continuação do capítulo 7, é importante que você já leia. Ele vai dizer que quando eu não conhecia a lei, eu não conhecia o pecado. Mas agora que eu conheço a lei, eu sei o que é o pecado. E o pecado agora passa a ter força, influência sobre as nossas vontades. Mas isso nós iremos falar na próxima semana. Hoje o que deve ser enfatizado é isso. Na carne, a lei, ela operava frutos que eram para a morte. E o Espírito deve agora o quê? Operar frutos, gerar frutos para a vida. Essa é a questão. Enquanto a lei aponta para a morte, enquanto o pecado apontava para a morte, agora nós estamos em uma novidade de vida, a graça, onde deve apontar sempre para a vida, para frutos da vida. Mais uma vez nós voltamos para este ponto. E é um ponto que Paulo também fala com muita firmeza. Romanos 12, né? Não vos conformeis com as coisas do presente século. Faz o quê? De quê? Aqui. Entendimento. Racionalidade. Apresentei os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racionalidade, mentalidade. Na sua cabeça, o que você é? Porque na sua cabeça, se você pensar que não consegue dominar o pecado, você será escravo do pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre a sua vida. Mas se na sua cabeça você acha que ele tem, então ele será o seu senhor. Agora, se na sua cabeça você renova a sua mente com Cristo e tem a mente de Cristo, você vai entender que o pecado que libertou, que Cristo te libertou do pecado, e o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. E se você o serve é porque foi uma opção. Isso aqui é pesado, não? Se você é escravo do pecado, é porque voluntariamente você se submete ao pecado. Quer ser mais direto?
Se você é escravo do pecado, é porque você quer servir ao pecado. Você quer dar liberdade aos desejos da carne. Isso deve parar. Porque o salário do pecado é a morte. Isso precisa parar. Eu não posso voluntariamente voltar para a gaiola. Lembra da alusão? Eu preciso viver uma novidade de vida. Porque agora nós somos libertos para servir em novidade. Agora do Espírito. Porque quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos agora o Espírito. Não é isso que acontece? Somos selados com o Espírito Santo da promessa. E este Espírito agora é que passa a conduzir a nossa vida. Não mais a lei do pecado, mas do Espírito. Versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei para servir conforme um novo modo de quê? Do Espírito. Porque agora não é mais a lei predomina. No nosso caso, agora não é mais a carne que predomina. O que predomina sobre as nossas vidas agora, meus amados irmãos, é o Espírito Santo. A carne só será maior do que ou mais forte do que o Espírito, se você é alimentado. Se você não alimentar, ela será mortificada em Cristo. E agora é o que a Bíblia diz: somos libertos para uma nova vida, agora pelo Espírito. Estamos livres para viver segundo o Espírito. Somos livres, irmãos. Ele nos capacitou para isso. Cristo nos capacitou para isso, para apresentarmos novos frutos. Aí Cristo nos deu tudo novo. E nós queremos continuar aonde? Essa aí. Esse é o grande propósito de Paulo ao escrever esse texto aos Romanos. O Senhor fez de vocês tudo novo, mas vocês não querem usar o novo, querem continuar vivendo da mesma forma antiga. E quando nós falamos desta novidade de vida, agora, e quando falamos que Ele nos capacitou para isso, nós estamos falando também de uma doutrina batista, a regeneração. Em Cristo, e quando nós aceitamos a Cristo e morremos para o pecado e passamos a ser nova criatura, nós somos agora regenerados. Eis que tudo se fez novo. Esse é. Se tudo se fez novo, a expectativa é que venha agora o quê? Frutos novos. Novidade de vida. Novas atitudes, novos pensamentos, nova mentalidade, tudo novo, porque tudo se fez novo. E uma vez regenerados, quer dizer, capacitados, o serviço do cristão. E aqui precisa entender isso aqui, a gente está finalizando com isso daqui.
sobre essa nova servidão a qual nós estamos submetidos, que é a servidão de Cristo. Não é por medo. E esse é um ponto que nós batistas também defendemos fortemente. Ninguém é obrigado. Você não é obrigado a servir o Senhor. Você não é obrigado. Você não pode fazer as coisas por medo. Você não pode servir a Cristo por medo, porque Ele não te libertou para que agora você viva oprimido pelo medo. Ou seja, você não deve deixar de pecar com medo de ir para o inferno, porque no máximo você vai estar mudando de pecado. Porque fazer alguma coisa para Cristo com medo de ir para o inferno também é pecado. O propósito não é esse. Tudo façais por amor. O Espírito e esta nova vida conduzida pelo Espírito, ela constrange o nosso coração. E é exatamente isso que Paulo fala um pouquinho antes de dizer que nós somos novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, ele diz que nós somos novas criaturas. No versículo 14, ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Então a novidade de vida, a submissão, não é por uma opressão, não é por um medo, mas é por amor. E se você não tiver amor ao servir a Cristo, nada do que você fizer vai agradá-lo. Mais uma vez, Paulo fala sobre isso. Coríntios 13. Coríntios 13. O amor, a supremacia do amor. Qualquer atitude sem amor é vazia. Não vai chegar no seu objetivo. Por isso essa regeneração, ela regenera o coração do homem. É uma transformação feita de dentro para fora. Porque o que o Senhor quer transformar não é o exterior, é o interior. O exterior será naturalmente moldado por aquilo que reside e que predomina no seu coração. Se o que predomina no seu coração, meu irmão, é o Espírito, automaticamente o exterior irá resplandecer a glória do Senhor. O Espírito irá transportar. Agora, se o que tem no seu coração é apenas desejos carnais e pecado, o seu exterior, por mais que ele tenha características cristãs, será o que Jesus chama de sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro são imundícias. Por isso precisamos cuidar acima de tudo. Lembra da palavra? Acima de tudo, guarda o quê? O seu coração. Porque do coração do homem procedem todos os desígnios. O Espírito Santo habite em nossos corações. Meus queridos, não esqueça disso. A gente concluiu. Nós não estamos mais debaixo da lei. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós estamos debaixo de Cristo. Todas as nossas dívidas foram pagas. Você está livre, irmão, amém? O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, irmão. Cristo te libertou do pecado. Não volte para lá. Não volte para lá. Ele pagou a sua conta. Ele pagou a sua conta. Se você já morreu para
sua própria justiça e confiou inteiramente no sacrifício de Cristo, creia que Ele é suficiente, que Ele é poderoso para te dar muito mais do que o que você quer. Está enfrentando batalhas espirituais, lutas contra o pecado. O pecado está incomodando. Que bom. É sinal que o Espírito Santo está com você. Não está conseguindo vencê-lo? Ok? Peça a Deus. Ore ao Senhor e peça que Ele tenha misericórdia. Ore ao Senhor e peça que Ele te fortaleça. Ore ao Senhor e peça que Ele te direcione. Ore ao Senhor e peça que Ele te ilumine. Ore a Deus e apresente-se a Ele como sendo uma propriedade dEle. Você não é responsável mais pela sua vida se você a entregar nas mãos do Senhor. O grande problema é que nós queremos ainda conduzi-las. Nós vamos conseguir, eu vou fazer isso e vai dar certo, eu vou fazer aquilo e vou vencer, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou fazer assim. Ilusão. A única maneira de vencer o pecado, só há um que vence o pecado. Quem é? Só um triunfou sobre o pecado. Sobre o pecado. Jesus. Então não queira vencer o pecado sem Cristo. Porque não vai dar certo. Você não vai conseguir. Se você quer vencer o pecado, ore ao Senhor Jesus e peça a Ele para ser contigo nesta batalha. E peça a Ele para te fortalecer, para te iluminar, para te encorajar, para te conduzir, para te constranger, para te mostrar coisas que você nunca viu antes. E eu tenho certeza que Ele iluminará a tua mente e o teu coração, porque o propósito do Senhor é que tenhamos vidas de santificação, que glorifiquem o seu nome, tenhamos vidas que frutifiquem para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E a